Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma noite da esperança. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, você e toda a sua família. E antes eu tenho um pedido especial para te fazer. Curta este conteúdo, compartilhe com quem você ama, as pessoas do seu meio. Assim você vai estar evangelizando, falando de Jesus e sobre a sua palavra e o evangelho santo. Compartilhe com as pessoas que você acha que precisa da palavra de Deus para poder alimentar este mundo todo com a grande e maravilhosa e impactante palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Em seguida eu vou ler a palavra de Deus com você sobre mais um tema aqui na Noite da Esperança. Senhor, obrigado por tua bondade, amor e graça por este momento. Mais uma noite da esperança na tua presença. Abençoe os teus filhos e filhas que nos acompanham, ó Pai. E agora nós estamos com a tua palavra aberta, onde nós vamos lê-la e pedimos, ó Pai, a iluminação do teu Espírito Santo, que a nossa mente e o nosso coração compreenda e consiga colocar em prática, ó Pai, o seu ensinamento nesta noite. Pai, fala conosco no mais profundo do nosso coração. E pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para você então abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, o capítulo é o 10. Eu quero ler com você do versículo 35 ao 45, 10 versículos. Marcos capítulo 10, do versículo 35 ao 45, uma passagem bem conhecida, o pedido de Tiago e João, e hoje sobre o tema A Marcha da Grandeza. A palavra de Deus, na minha tradução, diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 35. Então se aproximaram dele, ou seja, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhe perguntou, que quereis que vos faça? Respondeu-lhe, permita que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio e sobre eles os seus maiorais para exercerem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Em quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavras, ensinamentos, exortações de Jesus sobre a marcha da grandeza. Tem muita gente que quer ser grande. Muita gente quer ser importante. Quer deixar o seu nome registrado na história, seja na história da família, na história da relação entre pais e filhos, esposo, esposa, marido, mulher, enfim. Onde você trabalha, na empresa, na sua profissão, na igreja. Não é diferente nesse relacionamento com Jesus. Você pode perceber aí o pedido dos discípulos a ele, Tiago e João. Tiago e João chegam a Jesus e dizem, mestre, queremos que tu concedas o que nós vamos lhe pedir. Tem gente que é assim, né? Antes de fazer o pedido, já fala, Senhor, antes da gente explanar o que nós queremos, o que o nosso coração está apertado querendo te dizer, permita para que o Senhor possa já conceder. Olha o pedido dos caras.
Dá uma analisada aí comigo. Versículo 35 diz assim: Mestre, queremos que vos concedas o que vamos lhe pedir. Mas Jesus nem sabe o que vai pedir ainda. Aí eu já estou falando de Jesus humano aqui. Claro que ele é divino, ele é Deus, ele é o Deus encarnado na terra, ele sabia de todas as coisas, sabe ainda. Mas eu quero te dizer aqui na pessoa humana de Jesus ali conversando com os seus discípulos. E aí eles lhe perguntam: o que quereis que vos faça? Senão Jesus não tinha feito essa pergunta. Jesus é inteligente. Daí os discípulos responderam para ele: permita-nos que na tua glória, eles já estão pensando no futuro. Quando o Senhor for para a glória, Senhor, permita-nos assentarmos um à tua direita e outro à tua esquerda. Ousados em fazer esse pedido a Jesus, não é verdade? Muito ousados. Aí Jesus, com toda a sua inteligência, ciência, sabedoria, manda esse questionamento para eles: não sabeis o que pedis. Mais ou menos assim no versículo 38. Tiago, João, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Tanta coisa para vocês pedirem, tanta coisa para vocês pensarem, tanta coisa para o seu coração se preocupar, a sua mente. Você vem justamente pedir isso nesse momento? Assentar um à direita, outro à esquerda? Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. É propício nesse momento que nós acabamos de ler a palavra de Deus. Tome muito cuidado com o que você tem pedido ao Senhor. Você tem se escutado? Porque às vezes tem pessoas que falam e não escutam o que está falando, na verdade? Vai botando para fora, não tem filtro. Tem gente que precisa desabafar muito, na verdade? Será que Tiago e João realmente analisaram o que pediram a Jesus? Será que eles se reuniram, pararam com o seu coração, com a sua consciência, antes de eu fazer esse pedido ao mestre, deixa eu pensar um pouquinho? Tem gente que é assim, tem gente que fala sem pensar, tem gente que põe para fora o que está pensando. Não que eu veja isso algo como ruim, mas nós estamos falando com o mestre dos mestres, né? Estamos falando com o próprio Deus na terra. Jesus é Deus. Por isso que Jesus, nesse versículo 38, ele diz: Tiago, João, acho que vocês não pararam para pensar o que vocês estão me pedindo. Tanta coisa para se preocupar. Vocês vão fazer esse pedido a mim? Um sentar à direita, o outro à esquerda, quando estiver na glória? Será que é isso mesmo que temos que me preocupar? Tem gente que tem mania de grandeza. Tem gente que já quer se tornar assessor parlamentar daquele político sem fazer concurso público, sem passar pelo processo seletivo. Tem gente que já quer dar 10 mil passos à frente, sendo que precisa ser dado um passo adiante na vida. Mania de grandeza. Cuidado, é preciso ter cuidado. Por isso que o nosso tema, nesta noite da esperança, é a marcha da grandeza. Continue acompanhando comigo. Versículo 39, disseram: podemos, tornou-se então Jesus beber o cálice, eu bebo, e recebereis o batismo com que eu tenho batizado? Tem gente que tem mania de grandeza. De acordo com o evangelista Marcos, essa passagem que a gente acabou de ler, a grandeza pode ser avaliada por diferentes modos. Primeiro, a grandeza segundo o mundo. Está aí no versículo 42, acompanhe comigo. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercerem autoridade. É mais ou menos assim. Em vez de imitarem a Jesus, os discípulos estavam admirando a glória e a autoridade dos governadores romanos. Homens que amam posições e autoridade, Jesus chama-os à parte e ministra-lhes mais uma lição sobre o espírito da grandeza do mundo, onde ser grande é ser servido e ter poder sobre os outros. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, minha irmã. A gente precisa ensinar isso aqui para os nossos filhos, para os nossos jovens. A gente precisa constantemente ensinar uns aos outros sobre isso. Ser humano tem mania de grandeza. Muito cuidado. Muito cuidado. É preciso vestir as sandálias da humildade a todo instante. Lembre-se,
Nosso maior exemplo chama-se Jesus de Nazaré. Não tinha onde dormir. Nasceu na estrebaria. Andou no jumentinho. Sol de deserto. Noite e dia passava dificuldade. O próprio Deus na terra, o Filho do homem, é o nosso maior exemplo. Humildade. 2. A grandeza pode ser avaliada de diferentes modos. 2. A grandeza segundo Jesus. Olha o que diz o versículo 43 e 44. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Olha a pedagogia de Jesus aí. Olha o 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Eu fico imaginando o semblante de Tiago e João quando recebeu esta orientação de Jesus. Quebraram a cara. O semblante caiu. Ih, deu ruim. Deu ruim. A grandeza, segundo Jesus, no reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. Ser grande é ser servo, é estar a serviço dos outros em vez de ser servido. Foi isso que Jesus ensinou. Os discípulos devem ser servos, diáconos no grego, uns dos outros, escravos, doulos no grego, de todos. Devemos ser diáconos e diaconisas uns dos outros, ou seja, servos, e devemos ser escravos de todos. É o ensinamento de Jesus. Uma pessoa deve ser um servo antes de ser promovida a uma posição de liderança. É preciso ser servo. Foi assim que Deus trabalhou com José, com Moisés, com Josué, com Davi, até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Antes de alguém exercer autoridade, deve saber o que é estar debaixo de autoridade. Olha que ensinamento de Jesus, meu irmão. Fica o ensinamento nessa noite da esperança. É preciso ter humildade e aprender da humildade correta com Jesus. Terceiro ensinamento sobre a marcha da grandeza. A grandeza exemplificada por Jesus. Acompanhe comigo o versículo 45. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, não, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha aqui a cruz. E toda vez que nós vemos a cruz, nos remete ao sacrifício de Jesus. Ele veio para ser servo e não para ser servido, como diz aqui a palavra, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, conforme o versículo 45. Jesus é o Criador, dono e Senhor do universo. Contudo, sendo Senhor, cingiu-se da toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Lembra da passagem do lava-pés? Fez o bem e libertou os oprimidos do diabo. Usou seu poder não em benefício próprio, não, mas para socorrer os aflitos. Ele veio para servir e não para ser servido. O apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de buscarmos o interesse um dos outros e servirmos uns aos outros, e para sustentar seu argumento, ele ordena: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em Filipenses 2,5 diz isso. Em seguida, relata o exemplo de Jesus que, sendo Deus, mesmo sendo Deus, esvaziou-se e tornou-se servo, humilhando-se até a morte, e morte esta de cruz. Morte de cruz. A exaltação daquele que se humilha é uma coroação feita pelo próprio Pai. Meu irmão, minha irmã, noite da esperança. O reino de Deus, ser grande é ser servo. E ser poderoso não é ter autoridade sobre muitos, mas servir a muitos. Há uma grande diferença nisso. Não trilhe a marcha da ambição, mas da grandeza segundo Jesus. A marcha da grandeza é essa.
Nós precisamos ser humildes, como Jesus nos ensinou. Nos humilhar debaixo da potente mão do Pai, e a seu tempo Ele nos exaltará. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado, assim diz a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O nosso maior exemplo tem nome: Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. O exemplo de humildade, o exemplo de servo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, mais um ensinamento na noite da esperança. Ajuda-nos, ó Pai, a entender, a colocar em prática e sermos Teus servos, servir uns aos outros nessa sociedade tão cruel. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos humildes e aprendermos sempre com o Teu Filho amado Jesus. Obrigado pela Tua palavra, por esta noite da esperança, esse irmão, essa irmã que nos acompanha. Visita todos os lares, todos os enfermos, ó Pai, todos os pedidos e agradecimentos nesta hora, ó Pai. A Tua igreja precisa de Ti. O Brasil precisa do Senhor. Nossas famílias, ó Pai, necessitamos de Ti. Seja sobre nós a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça, a Tua salvação, a Tua cura, ó Pai. Ajuda-nos sempre a caminhar segundo a Tua vontade. Obrigado por tudo. Obrigado pelas Tuas bênçãos, ó Pai. Obrigado pela IPI da Vila, pela IPI do Brasil e todas as igrejas que Te servem verdadeiramente nesta nação e neste planeta Terra. Obrigado por tudo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso grande exemplo. O grande amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a alegria, a presença, o abraço, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, tua família, hoje e para todos sempre. Amém. Grande abraço. Obrigado por você estar conosco. Deus abençoe.